todas, bem-vindos de volta à disciplina História do Direito. Hoje, dia 17 de novembro de 2021. Bom dia, Bom dia, professor. Rafael. Bom dia, Erlis. Bom dia, Luiz. Tamires, Roberta. Bastante gente aí participando. Gente, vamos começar hoje falando um pouco sobre a entrega de vocês dos verbetes, dos questionários. Eu já corrigi os questionários, já comecei a ler os verbetes. Estou muito feliz assim com o resultado de vocês, com o engajamento, tá? Vocês estão transparece assim por detrás dos trabalhos o esforço de vocês, a dedicação, tá? Então quero transmitir essa mensagem para vocês de que acho que vamos ter vai ser um sucesso, digamos assim, o nosso esforço, tá? De fazer uma avaliação que seja voltada para a formação de vocês, para os estudos, para auxiliar, né, a revisão da matéria, a síntese, e não tanto como uma espécie de teste de conhecimentos, né? Eu acho que essa é uma aposta, digamos assim, né, que eu escolhi fazer. Acho que está funcionando, está dando certo, né? As notas ainda não estão no Moodle, né, no Ava para vocês, mas logo devem aparecer ali, tá? Então, vocês podem conferir amanhã que a nota do primeiro questionário já vai estar disponível para vocês. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essas atividades, como é que foi fazer o questionário, como é que foi fazer o verbete. Tá? Teve alguns, assim, trabalhos que eu vejo que teve bastante pesquisa por trás, né, dessa atividade. Né? Se vocês conseguiram cooperar com seus colegas, com seus amigos. Né? Então, se alguém quiser iniciar essa fala, né, eu ficaria feliz em ouvir um pouco da perspectiva de vocês. Bom dia. Bom dia, Caroline. Nosso grupo, em um primeiro momento, achou o trabalho do questionário um tanto quanto, como posso dizer, chato, sabe a proposta? Mas pesquisando sobre o tema e tudo mais, a gente percebeu que, na verdade, poderia extrair muita coisa de uma palavra só, né? E foi até uma questão de filtrar as informações para deixar o máximo conciso possível e dentro de algo que se torne entendível. Então, no geral, foi algo que surpreendeu a gente até positivamente, porque por mais que tinha muito conteúdo sobre a palavra que a gente escolheu, então a gente meio que teve que ir filtrando o que mais cabia, até por causa do prazo, né? E dos nossos outros compromissos. Mas acredito que foi uma proposta interessante. E sobre os questionários, eu também acho o método de avaliação interessante, porque a gente tem um prazo bacana para entregar, então a gente pode fazer uma questão, depois fazer outra, depois ir mudando de acordo com as aulas, porque cada aula é uma informação nova, cada texto é uma informação nova. E tem matérias que casam um assunto, assim, sabe? Que você dá para usar uma obra de outra matéria, enfim. Então, eu acho que o prazo dos questionários é algo que realmente ajuda bastante, tanto na elaboração dele, quanto no processo de fazê-lo, porque assim você pode ir revisando, editando, adicionando, retirando informações. Ah, que bom, legal. A Camila falou ali no chat que o pessoal ficou orgulhoso também do verbete, o resultado final. Né? Quero ouvir um pouco mais disso também. E aí, Guilherme? Oi, professor, bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia. Professor, assim como a Caroline, gostei muito do verbete também. Acho que é um modelo que... Qualquer mudança de modelo já é interessante, né? Porque normalmente é bem aquela coisa de certe, responda uma pergunta, faça um seminário.
E eu acho que qualquer mudança assim, de modelo é legal. E aí a própria estruturação, como verbete, permite explorar um pouco mais, até esteticamente. Eu achei muito bonito o final, assim, que a gente fez sobre nacionalismo, ficava nacionalismo, aí o colega Návila dividiu as sílabas e tal. E uma coisa que me surpreendeu é que eu estava preocupado quando estava escrevendo os tópicos, porque eu gosto de ler e depois, só no final, eu escrevo. Então eu vim escrever essa semana agora, começar a escrever. E eu estava preocupado em atingir 1.800 palavras. E no final a gente teve quase 4.000, então a gente teve que ir cortando muita coisa. Então foi uma coisa que realmente surpreendeu. Foi bem legal. Que bom. Bárbara, pode falar. Professor, eu queria falar também sobre o verbete. Eu achei um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz esse semestre, porque eu achei muito interessante o processo de pesquisa e de escrita e o tanto que eu aprendi sobre a própria disciplina dentro daquele verbete específico. Eu escrevi sobre propriedade e eu realmente achei uma experiência muito interessante e gostei do resultado também no meu trabalho. E é isso. Você sente que você conseguiu aprender coisas novas ao fazer essa pesquisa, essa redação, coisas que talvez uma aula não fosse assim capaz de transmitir, né, 100%. Uma boa parte dos nossos estudos envolve a nossa ação, né? Não só escutar o professor falando, mas fazer uma pesquisa por conta própria, ou pelo menos assim, guiada, né? O que você acha em relação a isso? Eu acho que sim, professor, porque o processo de aulas, assim, de fazer prova, estudar, é uma coisa meio passiva, né? Agora, quando você coloca a mão na massa e você pesquisa e você cria seu próprio trabalho, eu acho que, pelo menos eu particularmente, aprendo muito mais. E eu acho que quando eu estava pesquisando sobre o meu conceito, em alguns momentos eu parei para pensar, eu acho que eu não aprendi história do direito, estou aprendendo agora, sabe? Porque realmente foi um processo interessante. Legal, legal mesmo, porque a gente sabe, assim, eu enquanto professor, eu sei das limitações que nós temos em relação à nossa própria aula, limitações em relação ao conteúdo da disciplina, né? A gente não consegue abordar todos os tópicos, mesmo quando a gente aborda, faz uma aula, né? Não dá para achar que, tendo assistido às aulas, a gente já tem uma bagagem suficiente da disciplina, que a gente conhece todas as coisas necessárias. E além disso, né, a parte de um aprendizado ativo, eu acho muito importante, né? Então, eu espero que essas atividades também ajudem vocês a estudar melhor, né, ao longo dos próximos anos. A Caroline E só falou para constar sobre... também, Ah, eu diga. acho que. Desculpa, professor. Eu acho que reassistir as aulas sob essa perspectiva de estar escrevendo o verbete ajudou também muito a aprender mais com as aulas. O que que aconteceu aí? Qual que é a diferença? É porque é um trabalho ativo, né? Você está escrevendo, você tem um objetivo. Eu acho que a motivação é maior e tal, principalmente nesse contexto de AD. Né? Então, é um trabalho interessante nesse sentido. Legal, legal. Eu lembro de muitas disciplinas, né, na graduação, que a motivação que a gente tinha da aula, em relação à aula, era que ela acabasse logo. Ah, estou motivado para que acabe logo o semestre, que chegue as férias. Motivações outras, né? Ou então, no máximo, assim, aquela questão da disciplina. Então, vamos ficar aqui, vamos responder a chamada, ou vamos tirar uma nota boa, porque a gente precisa de uma nota. E essas são motivações muito fracas, né? A gente precisa encontrar motivações desenvolvendo os nossos próprios interesses, né? Cada um de vocês, assim, eu quero aprender mais sobre tal coisa.
E aí, dentro dessa disciplina, isso vai contribuir, né, para o meu aprendizado. Então, isso é alguma coisa que eu tentei, digamos assim, contribuir com a formação de vocês, né? A Caroline fala também sobre o fato da atividade ser em grupo, tá? E isso é uma coisa que eu acho que é bem importante de destacar, tá? Muitos de vocês vão precisar trabalhar em equipe ao longo da vida profissional de vocês, né? Vão precisar de outras pessoas, né? Vão precisar saber compartilhar deveres, tarefas, funções. E vocês têm, digamos assim, um acaso, né, de que vocês estão com vários colegas que eventualmente também vão estar. Vocês vão reencontrar ao longo da vida, vão estar em posições semelhantes que vocês ao longo das próximas décadas. Então, é muito importante vocês desenvolverem essa capacidade de trabalhar em equipe. Caroline, você conseguiu se entender com a sua equipe? Oi, professor, consegui sim. Minha equipe é ótima, maravilhosa. São duas pessoas que eu já tinha contato, assim, de outros trabalhos, então foi bem tranquilo e uma experiência excelente. Legal, legal. Muito bom. A gente, às vezes é bom fazer uma pausa, assim, ao longo do semestre para fazer, assim, uma reflexão, né, sobre como que está sendo o nosso trabalho, como que está sendo a nossa assim, trajetória dentro da disciplina, né? Então, agora, até não sei se vocês estão com essa curiosidade, eu estou bem curioso de saber como é que vai ficar o resultado final. A gente vai pegar os verbetes, vai organizar em ordem, né, alfabética, vamos fazer um dicionário. Né? Estão curiosos para ver como é que ficaram os outros, né? Porque tem muita variação, né? Variação no formato, variação na abordagem, como que cada grupo resolveu enfrentar essa proposta. Tá? Alguns ficaram muito bem estruturados, semelhantes mesmo aos verbetes presentes em dicionários publicados, né? Outros já não se encaixam tanto nesse formato, mas não vão ser prejudicados, digamos assim, né, por não estar perfeitamente encaixados nesse formato, é um processo de aprendizagem. Então, eu também estou aí esperando para ver como é que vai ficar essa obra coletiva. Muito bem, muito bem. Então, vamos retomar um pouco do nosso conteúdo, tá? Eu coloquei mais materiais no Moodle do que a gente consegue abordar, trabalhar, explicar, tá? Então, fica ali para vocês como algumas sugestões de leituras que vão variar de acordo com o interesse de vocês, a dedicação, sobre vários tópicos relacionados ao direito no século XX. Então, a gente, quando vai se aproximando, né, do direito contemporâneo, a gente passa a não ter mais uma linha condutora fácil de resumir, né? Então, a gente pode estabelecer assim, linhas gerais para o direito medieval, por exemplo. E o direito medieval são vários e vários séculos, né? Sei lá, 1000 anos, e a gente vai estabelecer aquelas linhas gerais sobre aquele período. Aí, quando a gente chega no século XX, já é muito mais difícil de fazer essas linhas gerais, já tem uma complexidade muito maior, mesmo sendo um período de tempo muito resumido. Claro, não quer dizer que a realidade daquele passado mais distante não fosse complexa.
mas existe uma limitação do acesso daquela complexidade, das fontes, aquilo que a gente discute sobre o passado. Enquanto que no período mais próximo do contemporâneo, tá? No período do século XX, a gente tem uma abundância de fontes, né? A gente tem muito material para estudar, a história de muitos países diferentes, de muitos conflitos, de muitas inovações jurídicas. Então, é muito difícil de resumir o direito já no século XX, né? Tanto que muitas vezes a perspectiva histórica ela se refere mais a um direito do passado distante, que é mais fácil de resumir a complexidade do período. Estou vendo aqui que tem uma mensagem no chat, deixa eu ver. Ó, Tamires diz que achou uma experiência incrível, o verbete. No início ficou um pouco perdida. Tá, gente, isso é uma coisa também que eu queria mencionar para vocês. Tá? Inevitavelmente, né, quando a gente faz uma coisa assim mais na autonomia, tem os seus custos, tem as suas dificuldades. E uma delas é que vocês muitas vezes vão se sentir assim inseguros, sem saber o que fazer. Tá? Mas ao longo desse semestre, por isso que eu vou conversando com vocês para ver como que a coisa está andando. Então, eu acho que funcionou, mas eu entendo que no começo vocês tenham ficado assim um pouco perdidos, né? Vamos lá. No início ficou um pouco perdido, temos que eu tinha muita coisa para falar. Ó, gostei do que eu fiz sobre a questão do questionário, né? Achei bem interessante. Será uma espécie de revisão dos assuntos, tá? Exatamente. Tá? Então, assim, ó, lembrem-se disso, tá? Eu acho que para essa disciplina é uma coisa fácil, vocês já vão ter consigo. Mas lembrem-se de guardar as suas anotações, de fazer um caderno das disciplinas, né, que não precisa mais ser um caderno assim manuscrito, né? Pode ser, e pode ser até bom que vocês façam manuscrito, porque é um tipo de exercício também que incentiva o cérebro a ter atividades diferentes, né, ao estudar. Mas é muito importante que vocês preservem esses estudos de vocês, tá? Para que daqui a 2, 3, 4, 5 anos vocês possam olhar para trás e dizer, naquele momento eu estava aprendendo isso, eu estava estudando aquilo. Né? Então, eu estou também bastante interessado, né, em aproveitar o fato de que geralmente a disciplina, a história do direito faz parte assim do primeiro ano da graduação, né? Então aproveitar isso para ajudar um pouco nessa parte dos estudos, de como que vocês devem estudar ao longo dos próximos 4 anos, pelo menos, né? Legal, então, resumindo aquela introdução que eu estava fazendo, tá? Quando a gente fala sobre século XX, começa a ficar muito mais difícil de resumir a história, de reduzir a complexidade. O que é o direito do século XX? Nós já temos uma sociedade muito mais globalizada, né? Nós não podemos nos focar numa única perspectiva, num único eixo cultural. Não que não que seja certo para o passado focar também só num eixo cultural, mas é muito mais justificável, no sentido de que a gente estuda certas raízes e certas tradições jurídicas muito fortemente influenciadas pela Europa. Por quê? Porque, claro, o direito tem tudo a ver com política, com relações de poder, tem tudo a ver com as dimensões socioeconômicas. Quando a gente analisa todos esses fatores, a influência europeia é muito forte. Para o bem e para o mal, digamos assim,
né? Se é que a gente pode usar esse tipo de expressão, né? De bem ou mal. Mas certamente existe a influência do imperialismo, do colonialismo, mas também do iluminismo, do humanismo. Então, nós temos influências complexas, relações complexas entre a formação da nossa cultura jurídica, né, brasileira e esse vínculo com a Europa. Mas no século XX, o próprio país, né, o Brasil, ele também já está inserido numa sociedade mais global, mais diversa. Então, as linhas gerais do direito no século XX já são muito mais difíceis de se estabelecer. Tá? A gente pode estabelecer uma linha de análise relacionada àquilo que a gente já estava estabelecendo para o século XIX. Tá? Vamos reduzir um pouco a complexidade e analisar uma fração da realidade. No século XIX, a gente analisou aquela relação entre o chamado antigo regime, a continuidade de estruturas tradicionais de poder que vinham lá desde a Idade Média, desde um regime mais feudal, das monarquias. Esse regime ele passa por um processo de fortalecimento do absolutismo no final do período, no início da Idade Moderna. E esse absolutismo, enquanto um modelo de direito, né, que foca na ideia do soberano como o legislador, como aquele que determina, digamos assim, o direito, né, que nacionaliza o direito. Esse modelo ele vai ser confrontado, né, pelo liberalismo político. O liberalismo que vai, digamos assim, se opor ao absolutismo. E, em linhas gerais, né, o modelo do constitucionalismo liberal vai se opor àquele modelo de antigo regime. Então, o movimento constitucionalista ele é fruto desse conflito entre antigo regime e revolução, né? Entre absolutismo e liberalismo. Né? Aquelas grandes linhas que a gente usou para analisar o século XIX. O constitucionalismo, do ponto de vista social, político, ele é um dos movimentos que tem maior impacto, maior influência, uma influência muito duradoura na formação da cultura jurídica, não só ocidental, né, de vários lugares, e que é possível verificar isso no Brasil com muita clareza. Então, o constitucionalismo, que é algo que nos interessa muito, ele vem daquelas disputas presentes no século XIX. Então, vamos observar como que isso se transforma no século XX. O que ocorre, né, nas primeiras décadas do século XX, né, há 100 anos atrás? Nós temos um modelo de liberalismo político, né, de constitucionalismo, mas que é um modelo assim bastante restritivo do ponto de vista social, do ponto de vista das aspirações democráticas, do ponto de vista de aspirações de justiça social. Nós temos um liberalismo que é muito focado na defesa, na preservação da propriedade privada, né, da limitação da atuação fiscal do Estado. Né. Aí já não é tão diferente, né, de discurso que a gente ouve hoje. E nós temos um modelo constitucional liberal, em especial no Brasil, né, muito focado
em estabelecer uma espécie de governabilidade, quer dizer, um espaço de competição, mas também de cooperação entre diferentes elites. Vejam vocês, a gente já tinha falado na aula passada, né, que o Brasil não tem uma elite social, política bem definida. Existe um conjunto de elites regionais, elites que têm diferentes interesses econômicos, diferentes interesses políticos. E o sistema constitucional liberal, ele oferece uma plataforma de competição e de cooperação entre essas diferentes elites. Quer dizer, em alguns momentos elas competem entre si, em outros elas cooperam para defender os seus interesses. Enquanto isso, o povo, digamos assim, né, a população, ela está mais para espectador do que para partícipe ou ator político nesse sentido, né? As eleições, elas têm um impacto relevante, mas limitado nesse sistema de governo, nesse sistema jurídico também, né? As eleições, elas têm um impacto limitado porque elas são necessárias, elas fazem parte da legitimação do sistema, e justamente por isso elas são fortemente influenciadas justamente por essas elites locais, né? Então já faz parte da governabilidade do sistema que essas elites sejam capazes de direcionar os resultados do sistema eleitoral. Porque se essas elites não fossem capazes de direcionar os resultados do sistema eleitoral, isso seria um problema, digamos assim, né? De governabilidade dessas elites. Haveriam conflitos mais duros, mais fortes, e aí haveria uma desestabilização, digamos assim, né? Então, a República Velha, né, é uma espécie de modelo de governo mais ou menos estável nesse sentido, de que diferentes oligarquias, elas se alternam, elas competem, elas às vezes cooperam para principalmente manter os seus interesses, os seus privilégios com o controle do Estado. Tá? Os movimentos políticos que eram relevantes no século XIX, né, giravam muitas vezes em torno de 3 grandes pautas. Primeiro, a abolição da escravidão, que obviamente é uma pauta essencial. Só porque, vejam, o fato da escravidão durar quase todo o período do século XIX faz com que uma boa parte da energia política, de aspiração de mudança, de transformação da sociedade, esteja presa, digamos assim, a uma coisa que é absolutamente fundamental para as pessoas, mas é praticamente o mínimo que se espera de uma sociedade, né? Então, a continuidade da escravidão, ela também tem um efeito muito grande de estabilização política. Porque quem quer mudar as coisas está focado em acabar com a escravidão. E aí não muda mais nada, além disso. Então, esses também são efeitos perversos de sistemas radicalmente injustos, né? de opressão, de dominação. É que eles retiram muito da capacidade de mudança política por meio de sistemas democráticos ou eleitorais, ou sistemas políticos estabelecidos. Então, esse era o primeiro grande tema, né?
O segundo tema era o federalismo, tá? A maior autonomia para a época no Império chamadas províncias, né? E com a República, que é estabelecida no modelo federal, né, os estados. Esse modelo, diferente do abolicionismo, esse modelo era fortemente defendido pelas elites, justamente porque as elites tinham maior controle das suas regiões, dos seus estados, dos seus domínios eleitorais. E a centralização política era uma ameaça ao interesse das elites regionais. Então, se na capital os rumos do país, digamos assim, fossem ditados para uma direção, isso poderia ameaçar interesses de um lugar ou de outro. Então, a descentralização, né, e a maior autonomia para as regiões, para os estados, que pode ser pensada do ponto de vista de maior democracia, de maior liberdade para as pessoas, né, que vão ter mais autonomia política nos seus próprios estados. Apesar desses ideais, era uma pauta de imediato interesse das elites regionais. Não era uma questão muito politicamente assim muito popular nesse sentido. Era uma pauta razoavelmente a gente pode descrever assim uma pauta oligárquica, né? E o terceiro movimento político relevante, né, era o republicanismo, a ideia de república, que durante o Império, em vários momentos, é um movimento assim abafado, em alguns momentos ele aparece mais, outros momentos ele se torna um pouco mais marginal. O republicanismo, ele é, digamos assim, um filho, ou não um filho, mas ele é um parente, né, naquele contexto político do liberalismo. Tá? Então, muitos liberais se aproximam do republicanismo, mas o republicanismo ele também ganha espaço com outra vertente ideológica que vai surgindo no século XIX, que é o militarismo, que é o positivismo, que é a ideia de que é preciso dar um rumo, né, uma certa ordem, uma certa direção para que se implemente que se implemente a força, não pelo processo do discurso, da fala, que se implemente a força um projeto de modernização do país. Né? Parte tradicional do liberalismo pressupõe que as mudanças vão ocorrer pela fala, pelo discurso, pelo parlamento, né? Parlamento está muito relacionado ao parlar, né? Ao falar. Né? Então, o discurso político vai mudar as coisas. Né? Num debate, a gente vai decidir sobre mudanças. Qual que é a sua proposta? Né? Fale. Então, o liberalismo está muito relacionado a essa ideia de que, através do diálogo, da conversa, do discurso, as coisas vão ser transformadas. Né? Ter maior liberdade. E daí nós temos a associação à liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, como esses veículos da expansão ou da transformação da sociedade. Só que esse conjunto de ideais liberais ele começa a ser também desafiado, não só pelos seus opositores imediatos lá do século XIX, os conservadores, mas também por outros projetos de modernização voltados não para o discurso, mas para a força, digamos assim, né? Então, a ideia de que o Brasil é um país atrasado, o Brasil é um país que está, digamos assim, ficando para trás em vários aspectos, e aí é preciso que as coisas sejam resolvidas com mais autoridade, com mais dureza, com mais força,
até mesmo porque toda essa parte do discurso liberal não tem a ver com a realidade social. Então, para mudar a realidade social, você precisa de instrumentos reais de poder, né? A coerção da força, da autoridade, em vez de uma mudança no discurso. Então, começa a ficar presente, né, dentro do campo cultural brasileiro, né, político, jurídico, especialmente nas classes especializadas, né, entre advogados, entre alguns juristas, entre militares. Né, começa a se tornar presente culturalmente essa ideia de que o liberalismo tradicional ele é uma espécie de sistema falido, né? De que ele não é capaz de entregar as suas promessas, né? Promessas seja de liberdade, seja de representação, né? E de que a modernização do país, de que o progresso do país exige a imposição de uma ordem social focada em uma figura de autoridade, né? Focada em uma manifestação de força, de poder. E aí a gente consegue identificar isso, né, essa perspectiva ideológica, né, na formação da República. A influência desse pensamento, né, nos setores militares, nos setores de profissionais especializados, né, engenheiros, né, alguns empresários, alguns juristas. E aí a gente consegue identificar isso no discurso da ordem e progresso. Né? Então, até aqui, vocês conseguem encaixar, né, essas coisas que a gente está conversando naquilo que você já tinha de conhecimento anterior sobre a história do Brasil, né? Vocês lembram das aulas de história sobre República Velha? Tá? Como é que tá aí, Erles? Tá sendo uma revisão aprofundada, né? Trazendo um teor jurídico. Então, tá muito interessante. Então é legal. A gente precisa ao mesmo tempo revisar algumas coisas que você já sabe, né? Mas para poder, digamos assim, ter uma visão que vai para além de uma revisão, né? Mas também não dá para avançar muito sem fazer essa revisão, porque senão a gente a gente não sabe, né? Se está todo mundo no mesmo barco, digamos assim, acompanhando todos esses pontos. Tá? Por isso eu peço para que vocês também, assim, façam essas pausas justamente para que vocês possam me avisar, né? Falem um pouco, tá? Comentem, né? Porque senão a gente vai falando e talvez vão ficando algumas pessoas perdidas aí para trás. Então, nós estamos aqui preocupados em observar, né, a formação de uma cultura jurídica brasileira. Quer dizer, que vai sim estar conectada com a Europa, com o colonialismo, com o imperialismo, né, mas que também vai estar surgindo como resposta a dinâmicas locais, a dinâmicas regionais. Então, ordem e progresso é um lema, né, que não é estranho a ninguém aqui. Vocês já, com certeza, estudaram sobre a influência do positivismo, né, na República, na formação do Estado brasileiro. Agora, em grande parte, essa cultura jurídica
ela vai, na nossa cultura jurídica, né, do início do século XX, vão coexistir duas correntes principais, digamos assim, né? Existem outras, mas essas são as principais. Um é do liberalismo mais tradicional, tá? Então, quando a gente analisa juristas de grande importância, né, grande renome, como Rui Barbosa, nós temos uma profunda influência do liberalismo tradicional, de uma perspectiva de democracia liberal. É a ideia de que o povo é um ator político fundamental do Estado, mas que as instâncias políticas elas servem justamente para tornar a vontade popular uma vontade mais racional. Essa vontade popular se torna uma vontade racional, né? Pelo discurso, pela liberdade de se falar, de se ouvir, de se informar, de debater. Então, é uma influência tradicional, né, que existe no liberalismo, da ideia de esfera pública, em que se debate as coisas, e aí a democracia ela envolve também o exercício dessas liberdades individuais. Então, isso não é uma ideologia voltada, por exemplo, para a ideia de uma democracia de massas, ou de uma democracia propriamente popular, né? De que existe uma legitimidade específica das demandas populares que se deve se sobrepor a outras demandas, digamos assim, né? Não. Isso é uma democracia liberal constitucional, tá? De forte influência norte-americana. Principalmente voltada à limitação dos poderes do Estado, uma vez que as instâncias estatais elas representam a coercitividade, o poder, mas também representam o perigo da arbitrariedade, né? De que muitas vezes o Estado ele pode agir de forma arbitrária e então reduzir, né, os poderes do Estado pode ser a melhor aposta para uma sociedade mais livre. Os conservadores, lá na época do Império, eles já, de certa forma, traziam um contra-argumento a essa concepção liberal, dizendo que, no Brasil, a ausência do Estado não gerava mais liberdade para as pessoas. De que a ausência do Estado, na verdade, ela permitia sistemas de opressão, de violência, de conflitos dentro da própria sociedade. E de que era o Estado a única força, digamos assim, racional para intervir numa sociedade que não conseguia resolver sozinho os próprios problemas. Então, muitas vezes os conservadores no Império, né, defendiam a ideia de um Estado como sendo o agente que iria melhorar a sociedade. Porque a sociedade, se deixada livre, ia ser justamente uma sociedade que um ia oprimir o outro. É um argumento interessante. Porque esse argumento, que era um argumento dos conservadores, depois vai ser reabilitado, digamos assim, retomado, pelos populistas, pelos alguns mais democratas, outros mais autoritários, mas aqueles que passam a defender que no Brasil é necessário o Estado intervindo na sociedade
para aumentar a liberdade das pessoas. Já ouviram esse tipo de discussão? Vocês conseguem, assim, contextualizar esse debate na nossa história política? Caroline, o que você acha dessa conexão de hobbies e como que isso se encaixa no... Porque, como o senhor acabou de dizer que o Estado seria meio que um interventor no sentido de melhorar a sociedade, parece muito com a questão que Hobbes trata, de que o homem, em seu estado de natureza, é viver em caos. Então, seria necessário, nesse caso, né, no caso de Hobbes, ele trata de um agente absolutista. Mas é como a gente está adaptando, entre aspas, para a formação de um Estado democrático de direito, talvez não democrático de direito, mas de um Estado constitucional, talvez funcionasse na mesma linha, ou ainda sob influência de Locke, eu acho. Mas eu não sei dizer ao certo se seria um pouco dos dois, porque Locke não coloca que o homem, em seu estado de natureza viveria em caos, mas que ele viveria em harmonia, só que essa harmonia, em dado momento, atrapalharia, no sentido que o poder de cada homem de julgar o outro poderia causar conflitos, e para solucionar esses conflitos seria necessária uma instância que mediasse, né? E daí surgiria o Estado, e esse Estado seria controlado por normas. Perfeito, perfeito. Eu seria, então, uma visão um pouco de Hobbes e uma visão um pouco de Locke, no sentido de que Hobbes no sentido de que o homem viveria no caos, e o Locke no sentido de que, para controlar esse caos, eu tenho que ter um agente estatal, mas um agente estatal controlado pela Constituição. Seria dois ou só um? Bem, não, muito, muito interessante a sua colocação, porque é o seguinte, tanto Hobbes quanto Locke, né, eles vão formar a bagagem cultural do justnaturalismo moderno, que vai ser profundamente influente, né, no pensamento político do século XIX, do século XX. Tá? Então, o exercício que a gente faz aqui de ler esses autores clássicos também é um exercício da gente se conectar com o que as pessoas do passado também estavam fazendo. Tá entendendo? Porque a gente está lendo esses autores e eles também estavam lendo. Então a gente consegue entender um pouco melhor, né, como eles pensavam, o que eles imaginavam, né, das suas perspectivas políticas. Tá? Então vejam o seguinte: havia muito forte no discurso, né, na percepção cultural brasileira, de que muitas vezes a ausência de Estado não significava uma liberdade plena, mas significava potencialmente, né, a opressão de um grupo sobre outro, ou digamos assim, da violência dos bandoleiros, de grupos armados sobre outras pessoas, ou então a própria lógica da escravidão, de que um grupo de pessoas escraviza outro grupo de pessoas, né? Então, a sociedade, digamos assim, por si só, não é compreendida como uma sociedade livre, como uma sociedade em que existe uma racionalidade, que existe um grau de liberdade para as pessoas, mas a sociedade deixada por si só é vista como justamente algo atrasado, algo que deve ser superado. Então, o Estado, ele é interpretado na cultura jurídica brasileira, não por todos, mas por uma boa parte, como um instrumento de modernização da sociedade. Dá para entender isso, né? Agora. Então, é lógico que
eles vão dizer isso não citando Hobbes. Não é uma coisa tão imediata assim. Assim, como dizia Hobbes, né, o lobo é o homem do lobo, né? O homem é o lobo do homem, logo o Estado brasileiro precisa, né? Discursivamente não é tão imediata assim a influência, mas existe uma influência indireta, né, de formação intelectual, né, e a gente consegue ver uma conexão, né, teórica, né? Hobbes influencia muito assim essa compreensão um pouco mais conservadora das relações sociais como potencialmente perigosas, né? Sobre como que o que acontece quando não existe autoridade, né, entre as pessoas. Essa é uma pergunta interessante, até uma pergunta científica. A gente pode hoje fazer testes, examinar, né? Mas na época pensava-se como uma pergunta tipicamente filosófica, né? De que é óbvio que uma vez que se retira a autoridade entre as pessoas vão começar a se matar umas às outras, né? Essa é a perspectiva hobbesiana e reforça um pouco dessa concepção de que é necessária a autoridade do Estado para a sociedade funcionar. Sem o Estado, a sociedade é caótica, é autodestrutiva, autofágica, né? Os brasileiros gostam de falar. É extremamente violenta, né? Então, até hoje, no nosso discurso, a gente fala muito sobre isso, né? Quem é que já ouviu esse tipo de discurso? De que a solução para a violência urbana é maior presença do Estado. Já ouviram falar isso? Então, isso faz parte da formação cultural e intelectual de como o direito é pensado nessa sociedade. E você também toca num ponto muito bem colocado, né, sobre a perspectiva que é ligeiramente distinta de Hobbes, que é a de Locke. Porque, na perspectiva de Locke, existem, sim, potenciais problemas dentro da sociedade que exigem a presença do Estado, mas é igualmente importante que esse Estado também seja colocado sob controle, que ele seja moderado, que haja um sistema representativo capaz de, digamos assim, né, servir de árbitro para o funcionamento desse Estado. Aí a importância de um regime constitucional, com leis, para que o Estado atue, sim, mas atue dentro das leis estabelecidas. Não atue assim de qualquer forma. Então, essa é a conexão que você vê aí entre o justnaturalismo, o liberalismo e o constitucionalismo. No século XX, a gente vai ver que constitucionalismo não é só liberal. Existem outras formas de constitucionalismo. Constitucionalismo autoritário, constitucionalismo socialista, constitucionalismo mais social-democrata, constitucionalismo democrata. Tem outras versões do constitucionalismo, mas esse é o seu eixo, digamos assim, mais tradicional. Constitucionalismo liberal, né? Que vem muito bem colocado por você, né, dessa influência lockeana. Tá? Quem é que tinha levantado a mão? Vamos lá. Eu, professor. Diga. Só para contextualizar, durante o século XIX, que você estava falando desse conflito entre os conservadores e os liberais, é importante ressaltar que esse conflito estava baseado no, vamos dizer assim, no medo dos conservadores enquanto à integralização do território brasileiro. Uma vez que os liberais também tinham como ideologia o federalismo e o separativismo, né? Acontecia muito isso. Aí eles temiam que, a partir da dominação das ideias liberais, o
Rio Grande do Sul é separado do Brasil, outros estados e tal, e temia toda essa conquista que a monarquia tinha alcançado, né, do tamanho do território brasileiro. Só para relembrar esse conflito ideológico desse tempo. Isso. Então, assim, a questão da centralização e descentralização é um tema muito forte ao longo do Império. Né? Em certa medida, é importante lembrar, né, não sei se todo mundo está a par disso, que na política, né, parlamentar, né, do Império Brasileiro, ela era liderada por dois partidos, né, que aí as coisas tinham um nome, né? Então, um era o Partido Conservador e outro era o Partido Liberal. Então, isso ajudava bem a estruturar os eixos, né, do debate parlamentar. E, em alguns momentos, o Partido Liberal fazia parte do governo, né? Estava um pouquinho ali, conseguia ganhar as eleições, mas na maior parte do tempo o Partido Conservador é o partido que estava no comando, digamos assim, da política. E do ponto de vista ideológico, a gente pode dizer assim que boa parte dos membros do Partido Conservador, eles também se alinhavam ideologicamente a certos ditames do liberalismo, e muitos dos liberais também tinham muitas concepções conservadoras, então havia uma mistura, assim, tanto que a gente chama, muitas vezes, a política, né, do século XIX no Brasil de um liberalismo conservador. Né? Liberalismo do ponto de vista do funcionamento parlamentar, da defesa de um regime constitucional limitado, isso é tipicamente liberal. Mas é conservador em vários outros aspectos, né? A manutenção das relações desiguais, né, de poder dentro da sociedade, é conservador no sentido da manutenção da ordem imperial. Os liberais, né, por mais que eles defendessem muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes o federalismo, eles não defendiam abertamente separatismo, né? Fazia parte da própria lógica partidária de manter a integridade territorial. Né? Então, assim, havia uma espécie de jogo, um bate-bola, né? Um sistema, por isso que eu estava mencionando antes no início também, né, da nossa fala, sobre um sistema de cooperação e de concorrência entre diferentes elites. Quer dizer, as elites concorrem entre si por uma posição de domínio no sistema político, mas, através desse sistema, elas também conseguem cooperar. Tá? Em outras palavras, os sistemas de governo e de leis, né, estabelecidos no século XIX, no século XX, eles eram sistemas de governo preocupados em resolver uma coisa que para a gente já parece resolvida, mas não era uma coisa resolvida, que era a possibilidade de uma guerra civil. Conseguem imaginar isso? Né? Conseguem imaginar uma situação em que diferentes elites que têm poder na sua região, no seu território, que têm armas, que têm força organizada, se esse grupo não se entender com outro grupo igualmente armado, igualmente organizado, se esses dois grupos não se entenderem, o que acontece? Possibilidade de um conflito aberto, deflagrado. E muitos dos brasileiros também estão olhando, eles vivem essa experiência de guerra civil na década, em especial, né, de 1830, tá? Eu já mencionei para vocês, né, a década de 1830 é um período equivalente à guerra civil, só que guerra civil diferente em cada lugar. Né? No sul, temos a Farroupilha, né? Aí nós temos em outros lugares, né, Sabinada, Cabanagem,
diversos conflitos deflagrados, né, que justamente porque a gente pensa na perspectiva do Estado brasileiro, lembra-se lá do início do semestre que eu disse assim que a nossa formação cultural nos influencia a pensar na perspectiva do Estado, como um mapa, como se o Brasil fosse um mapa, né? Então, esses movimentos, eles são vistos como o quê? Separatistas. Eles querem se separar do Brasil. Mas o separatismo, ele não necessariamente era a pauta principal, né? Alguns desses eram revolucionários no sentido de revolução social. Alguns desses eram abolicionistas. Alguns desses eram republicanistas, republicanos. Tinham outras pautas, não só a separação. Mas a gente geralmente pensa na perspectiva do Estado brasileiro. Então, para o Estado, eles eram separatistas. Mas o que há ali naquele período? Uma quebra, digamos assim, né? Um enfraquecimento do sistema político. O sistema político ele não consegue fazer com que as elites cooperem entre si. E aí, depois de passado a década de 1830, em que assume prematuramente, né, Dom Pedro II, aí se estabelece novamente um regime de cooperação entre diferentes elites. Então, um regime oligárquico, no sentido de que alguns grupos eles que comandam, digamos assim, ou que disputam efetivamente o poder, né? E aí nós temos um sistema mais estável. Tá? Essa estabilidade do sistema ela é quebrada assim, meio que abruptamente nos últimos anos do Império, né, com algumas crises que ocorrem, digamos assim, uma atrás da outra, umas 5 crises ao mesmo tempo, digamos assim, né? Crise social, que vem da abolição da escravidão, que vem da questão religiosa, que vem da questão fiscal, várias crises ao mesmo tempo, e aí o sistema colapsa rapidamente, é substituído pela República. Tá? Que aí é um novo rearranjo dessas oligarquias. Então, tanto num sistema liberal constitucional do Império, quanto no sistema oligárquico, republicano, federalizado da República Velha, né, os grandes atores dessas mudanças, os grandes atores políticos, eles advêm das oligarquias regionais. Enquanto que, digamos assim, a população, né, ela tem as suas preferências políticas, eleitorais, tem as suas resistências, as suas manifestações, mas elas não são o pivô, digamos assim, dessas transformações. Então, quando muda da monarquia para a república, isso não muda porque houve uma grande mobilização popular para a transformação das coisas, né? Então, não são movimentos de base, são movimentos circunstanciais de grupos que se desentendem e aí as coisas mudam. Então, é um sistema de governo que opera nesse sentido. Tá. Então, até aí, tudo certo? Bastante coisa que a gente já conhece, né? Da formação de vocês, a história. Do ponto de vista da cultura jurídica, as primeiras décadas do século XX, elas, portanto, se localizam entre os juristas liberais, que pertencem a essa tradição discursiva, constitucional, de uma democracia limitada, né?
E juristas que vão adotar gradualmente posturas cada vez mais autoritárias, preocupadas com a modernização do país por via de um Estado forte. Então, essa ideia de que a limitação dos poderes do Estado, é o caminho para uma sociedade moderna, para uma sociedade mais livre, ela começa a ser contraposta por uma ideologia do progresso, né, a ser implementado por mudanças de cima para baixo. Né? Em outras palavras, o povo brasileiro ele não vai se transformar pelo discurso, pela fala, pela educação, pelo debate de ideias. Né? Pelo contrário, a situação, a realidade social, ela vai ser transformada por mudanças planejadas por elites que possam controlar o instrumento mais poderoso de mudança social, econômica, que é o Estado. Então, começa a fazer parte também da cultura jurídica a ideia de que o Estado ele é capaz de transformar a sociedade. E que a legislação, em especial, né, expressão do poder estatal, não legislação assim como parte de um debate, mas legislação como parte de um instrumento normativo, vai ser um instrumento capaz de transformar a sociedade, de modernizar a sociedade. Vejam que essa perspectiva de crítica ao modelo liberal, ela não se enquadra numa dicotomia clara entre esquerda e direita. Né? Essa coisa de esquerda e direita não explica o modelo, as disputas ideológicas existentes naquele período. Tá? Até porque tanto pensadores conservadores, pensadores autoritários, insatisfeitos com o liberalismo, vão criticar esse modelo liberal, como autores positivistas que querem uma transformação maior da sociedade, vão também criticar esse modelo, como pensadores socialistas, né, anarquistas, vão também criticar o mesmo modelo liberal. Então, o modelo constitucional liberal, ele é um modelo que funciona por muito tempo, no sentido de estabilizar a política através dessas oligarquias, mas ele começa cada vez mais a ser submetido a críticas e a ser submetido a se tornar, digamos assim, inadequado, né, para a realidade política e social do país. Não só no Brasil. Tá? Nos Estados Unidos, que é um dos países em que o liberalismo era mais forte, né, a gente começa a ver, por exemplo, reações da administração estatal em relação aos oligopólios. A liberdade econômica, né, na sociedade, no centro do capitalismo industrial, ela começa a levar claramente a oligopolização ou a monopolização dos mercados, das empresas. Já ouviram falar disso, né? Então, no setor energético, no setor de petróleo, por exemplo, né,
uma única grande empresa, né, existiam muitas empresas. Aí uma se torna, por acaso ou por sucesso, se torna mais poderosa, mais relevante. E aí o que ela faz? Ela começa a comprar os competidores e começa a controlar completamente o mercado. Mas não só isso. Se a empresa é de petróleo, Standard Oil, né, ela precisa extrair o petróleo de uma região e levar para outra. Então, ela precisa usar serviços de transporte, de trem, de ferrovias. Então, em vez de pagar pelos serviços de transporte, o que ela faz? Ela compra a companhia de ferroviária e ela compra as linhas de trem. Então, ela não é mais só uma empresa de óleo, ela é uma empresa de óleo, de ferrovias, mas ela precisa também de uma rede de distribuição. Então, ela compra também uma rede de distribuição. E aí ela vai se tornando um conglomerado econômico tão grande, tão poderoso, que também começa a comprar os seus políticos, né, ter o seu lobby, começa a ter o seu próprio jornal, começa a ter a sua imprensa, começa a ter a sua rede de... Enfim, e aí se torna uma entidade econômica que acaba justamente com os pressupostos do liberalismo, que são a livre concorrência, né, a liberdade de empreendimento e coisas assim, porque a própria empresa ela domina completamente o mercado e aí ela coloca o preço que ela quiser, ela controla a vida das pessoas, porque as pessoas dependem do transporte, da energia e assim por diante. Tá? Então, mesmo no centro do capitalismo liberal, começa a surgir o chamado Estado administrativo. Tá? Um Estado em que começa a ser responsável por intervir na sociedade no ponto da chamada liberdade econômica, da liberdade de propriedade privada, de se organizar como que pode se estruturar desapropriação para o serviço público e assim por diante. Tá? Tudo isso inserido num contexto de industrialização, de urbanização, de transformação das relações econômicas. Então, isso vai dar surgimento a um novo tipo de direito que não existia antes de forma estruturada. Né? Direito administrativo, direito econômico, direito financeiro, direito empresarial, agora preocupado com novos problemas. Tá? Não só com a liberdade do indivíduo perante o Estado, tá? Mas preocupado com a gestão de sistemas econômicos complexos. Tá? Então, aí nós começamos a ver novos regimes jurídicos, novas fronteiras para a formação do pensamento jurídico, que não está mais associada só naquela relação indivíduo e Estado. Gabriel, queria comentar? Bom dia, professor. O senhor comentou essa questão da Standard Oil. Eu lembrei de um livro que eu não li todo, eu li só algumas partes, até porque ele não é muito um livro, ele era originalmente uma série de reportagens investigativas, né, na época mesmo, que é a história da Standard Oil Company, de uma jornalista chamada Ida Tarbell. E aí eu li algumas passagens dessa série de investigações que depois foi compilada, né? E aí parece que, inclusive, esse livro ele chegou ao conhecimento do presidente Roosevelt e ele impulsionou aquela campanha, né, de antitrust. E é muito interessante. Eu li que, se não me engano, foi a primeira obra de jornalismo investigativo, né? O início do jornalismo investigativo nos Estados Unidos começa com esse livro. E realmente, assim, é muito interessante o trabalho que ela faz. Ela vai escondida nas fábricas, entrevistando os trabalhadores para identificar as práticas, inclusive até porque o pai dela foi um homem, digamos assim, que trabalhava nessa área e que foi falido pelo próprio Rockefeller, né? Então, ela tinha conhecimento, ela tinha contatos na área, então ela conseguiu fazer um trabalho realmente muito interessante. Então, eu estou falando assim muito resumidamente, né, mas essa é uma área muito rica de estudos, tá?
Estou só assim, né, colocando aqui uma isca para vocês talvez depois irem pesquisar sobre isso, que é muito relevante, tá? Quem quer estudar direito e economia, né, direito econômico, direito administrativo do Estado, geralmente assim as pessoas começam a achar, quando ouvem, você começa a achar que é chato, né? Mas não é, tem muito conteúdo interessante, tá? E também a relação, né, entre direito e o capitalismo, direito e a própria liberdade, né? O que significa para a vida social, para a democracia, para a liberdade individual, né? Quando você tem uma pessoa que é dono, uma pessoa que é dona da empresa que cuida do seu transporte, que cuida da energia elétrica, que cuida da distribuição de notícias, da forma como você está sendo informado, que cuida de todas essas esferas da vida social, não só para obtenção de lucro. A primeira coisa que a gente pensa, quando a gente pensa nas empresas e no capitalismo, é que a empresa está buscando lucro. E buscar o lucro só é importante quando a empresa está competindo de igual para igual com outras empresas. Quando a empresa não está competindo de igual para igual com outras empresas, o lucro faz parte do processo, mas não é o elemento essencial. Muitas vezes o elemento essencial passa a ser a manutenção da dominação. A dominação do mercado, a dominação de um território, a dominação daquelas pessoas, né? Manter as pessoas naquele lugar, né? Todo mundo aqui, eu acho, usa o WhatsApp, né? Quem é que pagou para usar o WhatsApp? Se eu não me engano, no início pagava um valorzinho de nada, mas depois... Exato. No início pagava, né? Depois foi comprar... Hoje o WhatsApp, ele pertence a alguém, a uma pessoa privada? Ele pertence a uma companhia que pertence a um grupo seleto de pessoas. Ele pertence ao Facebook, né? E o Facebook, ele é o quê? Uma entidade? Uma organização em que a representação... Rafael, agora é o meta. É o metaverso. E essa é uma plataforma pública em que há um controle de alguém limitando ou alguém influenciando nas decisões? É um conglomerado que é uma empresa privada, tem um dono, uma pessoa, Mark Zuckerberg. Que nessa plataforma você pode ler as notícias nesse sistema, nesse metaverso. Você pode conhecer as pessoas, você pode namorar, você pode fazer amigos, você pode vender e comprar, você pode trabalhar ali dentro, né? O seu próprio empreendimento, você vai vender a sua força de trabalho, você vai fazer tudo dentro dos limites, dentro de uma propriedade privada de outra pessoa. De uma outra pessoa que não está nem aqui, está em um lugar distante que você não tem direitos de representação, de direitos democráticos, todas aquelas ideias do liberalismo, nada disso se aplica nessa relação. Bárbara, fala um pouco sobre
sobre isso que você mencionou? Foi uma piada, né? Mas eu fiz essa associação porque existe essa premissa que muitos estudiosos descrevem que conforme esses monopólios, essas corporações, elas se tornam mais fortes e elas têm uma dominância maior sobre as nossas vidas e a nossa forma de trabalho. E existe uma tendência do Estado se enfraquecer em detrimento dessas corporações. E como essas corporações elas não são reguladas, então seria uma feudalização da sociedade, né? Porque o dono dessa empresa, esses CEOs, eles teriam um poder muito grande sobre a forma que as pessoas vivem, que elas sobrevivem, né? Que tiram o seu pão de cada dia e tal. Você falou que era uma piada, mas você fez uma análise jurídica muito interessante. Legítima, né? Alguém acha que não faz sentido essa comparação? Alguns autores chamam de tecnofeudalismo. É uma espécie de feudo, no sentido de que não é mais uma empresa dentro da lógica tradicional de um empreendimento capitalista que concorre com outros, que busca lucro. Porque, claro que a expropriação do trabalho, do lucro, a lucratividade está, de certa forma, envolvida. Mas o senhor feudal ele também explora o trabalho do camponês. Então, não é a lucratividade o diferencial no capitalismo, né? É a existência de um mercado, né, de competição, de acumulação do capital para a expansão dos outros, para você competir com outros capitalistas, né? Mas quando você ganha, não é mais capitalismo. Quando você consegue comprar todas as concorrentes, ou quando você consegue vencer os adversários, não é mais capitalismo. É aquele joguinho. Quem é que já jogou? Aqui no Brasil foi copiado, violando, digamos assim, direitos autorais. Banco Imobiliário. Alguém já jogou aquele joguinho, Banco Imobiliário? Começar, acho que todo mundo começou, agora terminar é outra história. É um jogo que não termina nunca, né? Porque como é que termina o Banco Imobiliário? É difícil de terminar, porque a maioria das pessoas, quando joga, acha que o objetivo do banco imobiliário é você ganhar mais dinheiro do que as outras pessoas. E é por isso que o jogo não acaba, porque você não entende a lógica do jogo. A lógica do jogo não é ganhar dinheiro. Mas é porque a lógica do jogo se perdeu na tradução. A lógica do jogo é fazer um monopólio. Por isso que o inglês chama Monopoly. Então, Erlis, né? Qual que é o objetivo do jogo? Falir seus concorrentes. É ganhar dinheiro? Não, ganhar dinheiro é um instrumento. É um instrumento para quê? Para dominação. É você controlar um território. Você controlando um território, você se torna aquele que domina, né? Não só um território, como uma população, né? E isso lembra bastante o feudalismo. Não é só uma piada. É engraçado porque a gente, de certa forma, começa a rir de nervoso, né? Mas não é só uma piada, né? É um jogo, né, que envolve relações de poder e aí isso se reflete
Viu só? Então, assim, lá no caso da Standard Oil, que ocorre no final do século XIX, no início do século XX, tá? A jurisprudência americana, ela cria toda uma nova área do direito para lidar com os monopólios, né? E os liberais, democratas americanos, eles conseguiam identificar a monopolização dos serviços como uma ameaça à liberdade das pessoas, como uma ameaça ao sistema democrático, como uma ameaça à vida em sociedade, como uma ameaça ao próprio capitalismo. Vocês conseguem identificar essa ameaça? Qual que é a consequência para o grau de informação das pessoas e para o comportamento do eleitorado quando uma empresa, né, controla diversos meios de comunicação e também controla o setor de transportes, de energia ou de armas? Os efeitos sociais da concentração econômica. E aí faz parte de uma reação, de certa forma, liberal, né, naquele período, de se fortalecer instâncias regulatórias para se evitar a concentração econômica, para quebrar oligopólios, né? Então, o caso da Standard Oil, o Estado americano, o governo americano, usou da sua coerção, né? Obrigou a empresa a se dividir. Não pode estar tão concentrado nas mãos de uma única pessoa. Você tem que vender para outras, tem que se fragmentar mais. O mercado ele precisa de uma distribuição maior. Depois desse caso, houve a ascensão, né, de um Estado administrativo nos Estados Unidos, somente após a crise de 29, um bom tempo após a crise de 1929, né, com a administração Roosevelt, né, chamado Estado New Deal. Eu já ia dizer Estado Novo, né, aqui no Brasil tem o Estado Novo no mesmo período. E ali existe um outro modelo, né, de intervenção do Estado na economia. Esse tipo de questão só volta a ser relevante do ponto de vista do direito, né, da regulação econômica, com a Microsoft. Quem é que já ouviu falar disso, né? Nos anos 90, eu até já consegui ver isso acontecendo de forma mais imediata. A Microsoft era tão bem sucedida, digamos assim, né? Ela controlava tanto o mercado de computadores pessoais, que ela sofreu um risco, né, de ser quebrada, né, de ser fragmentada pela regulação econômica americana. E aí ela, em vez disso, fez uma outra coisa interessante, né? Ela, de certa forma, fortaleceu a Apple, a sua concorrente, para que ela não tivesse o monopólio do mercado. Mas duas empresas passaram basicamente a dividir. É mais fácil as empresas conversarem entre si para compartilhar o domínio do mercado do que uma controlar tudo e aí ter a ameaça do Estado quebrar esse monopólio. E aí que surge esse novo paradigma das empresas de tecnologia, né? Que o Facebook não concorre tão duramente, digamos assim, com o Google, né? Eles vão administrando cada um o seu domínio, né? E aí há uma espécie de governança entre essas grandes empresas. E esse é um novo sistema, um novo paradigma legal,
um novo sistema político, social, econômico, né, que tem as suas raízes lá na superação, né, daquele modelo tradicional de direito, de regulação econômica, que a gente pode identificar na crise do liberalismo. Tá? É isso, gente. Essa segunda parte da aula, eu fiz assim, eu fui deixando a coisa mais solta, tá? Eu falei que quando a gente chega no século XX, é difícil estabelecer amarras, né, no nosso estudo, porque tem muitos assuntos, muita complexidade, tá? É um período que a gente pode falar da ascensão do autoritarismo, né, regimes antidemocráticos, ascensão de fascismos, ascensão de regimes revolucionários, os efeitos e os impactos das guerras mundiais no direito, das relações internacionais, na formação de uma cultura dos direitos humanos. Todas essas são diferentes áreas dos estudos jurídicos. Então, eu preciso que vocês lembrem, né, quando vocês forem estudar direito constitucional, né, o direito constitucional ele tem uma dogmática, mas ele tem uma história. Né? Se vocês forem estudar direitos humanos, né, tem uma dogmática, tem a legislação, tem tratado sobre isso, que vocês precisam dominar, né, o direito positivo, mas ele também está inserido nessa história, né, do direito do século XX. Né? Direito econômico, administrativo, todos eles precisam ser mais historicizados para a gente ter uma visão mais completa do fenômeno. Então, espero revê-los na semana que vem, tá? Já com a primeira nota do questionário publicada, já mais animados, porque estamos chegando próximos das férias, né? E espero que vocês entreguem aí o último questionário sem maiores crises, sem problemas, tirem qualquer dúvida, tragam questões para a próxima aula, tá? Porque à medida que a gente chega ao final do semestre, a gente pode fazer escolhas, tá? Então, se vocês trouxerem um interesse por algum tema específico, a gente pode usar a última semana de aula para abordar os temas que ficaram, digamos assim, incompletos, tá? E que são de interesse de vocês, tá bom? Então, até semana que vem, um abraço a todos, até mais.